A Ana Paula Pituchita está aqui conosco ao vivo. É a primeira vez que ela vai falar num programa de televisão sobre a denúncia de agressão que fez contra o marido. Vamos acompanhar uma reportagem que mostra como tudo aconteceu. A medida protetiva é concedida a mulheres que sofreram violência doméstica. O marido da ex-Paquita, o empresário José Roberto Barbosa, de 54 anos, está proibido de fazer qualquer tipo de contato e deve manter uma distância de 100 metros de Ana Paula. Nas redes sociais, a artista ganhou o apoio de muitos internautas. O caso veio à tona após a ex-Paquita Pituchita desabafar na rede. Oi, amores. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Ana Paula Almeida, de 42 anos, mostra ferimentos espalhados pelos braços e mãos que, segundo ela, foram causados pelo marido. E esta não teria sido a primeira vez. Mas eu quero levantar a bandeira da mulher, porque às vezes a gente com filho, sonho, por a pessoa estar no psiquiatra, porque foi essa minha exigência, ia mudar, ia fazer diferente, mas eu, infelizmente, não vivo aquele sonho de fadas como pareceu. As agressões verbais eram desde quando a gente começou. Essas últimas agressões teriam acontecido durante uma discussão por causa da infidelidade do marido. A ex-Paquita alega que foi atacada e empurrada por José Roberto. Pituchita então fugiu de casa e registrou o boletim de ocorrência. Famosa por trabalhar ao lado da apresentadora Xuxa, recentemente Pituchita participou do programa Troca de Esposas da Record TV com o marido. Ana Paula e José Roberto viviam no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles são pais de um menino de 12 anos. A Polícia Civil do Estado do Rio afirmou que foi aberto um inquérito policial para investigar o caso. Ana, bom dia para você. Depois que esse episódio se tornou público, você chegou a conversar com o seu marido ou não? Bom dia, César. Bom dia, Renatinha, Tice. Eu não posso, né? Ele não pode falar comigo por causa da medida protetiva. A única vez foi quando ele foi tirar ontem as coisas de casa, porque a polícia acompanha, né? A medida protetiva, ele vai, tira as coisas pertences pessoais, as coisas dele. E ele fez questão de estar com o filho. E a minha preocupação era a cabecinha do meu filho, porque eu não tinha falado nada, não tinha preparado o Davi psicologicamente para isso. Ele não sabe de nada do que está Não acontecendo. sabia até então o pai ir para casa, ontem. E aí, quando chegou em casa, eu falei, Davi, então, a mamãe, que eu tinha dormido com ele, eu tinha preparado ele. Eu falei, lembra aquelas brigas, aquelas coisas? A mamãe se desequilibrou, porque ele perguntou, mãe, o que é isso? Eu falei, eu bati na parede, desequilibrei, eu botei a culpa em mim, para proteger ele. Claro. E aí, quando o pai chegou, eu não sei o que o pai conversou com ele. E eu falei, filho, qualquer coisa, você faz aquela coisa que a mamãe sempre te ensinou. É papo de adulto, eu não quero saber, eu sou criança. Porque a psicóloga já tinha me orientado a sempre, quando tivesse alguma briga, fazer isso. Ele falou, tá bom, mãe. E ele falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, depois a gente conversa, filho, com mais calma. E aí eu não sei o que ele falou, e eu liguei pro Davi, porque o Davi me ligou, mãe, eu posso dormir aqui com meu pai? Aí eu liguei pro meu advogado e falei, doutor, deixa ele dormir, porque eu não sabia que tinha que ser na hora que tirasse as coisas. Para mim podia ficar um tempo. Eu falei, deixa ele dormir, eu vou dormir na casa da minha irmã ou de uma amiga, e ele fica com o filho, tira as coisas com calma. E foi assim, ele ia ficar, porque ele ia para um hotel. Eu falei, pode ficar. E eu estava na casa da minha irmã, e aí ele chegou ele me ligou de novo, ó, mãe, o meu pai está assinando aqui um termo da oficial, né, porque ele tem que sair daqui agora. Aí eu falei, você vai com o papai ou você quer que a mamãe vá para aí? Ele falou, não, quero ficar com você. Aí eu peguei imediatamente um carro e fui para buscar meu filho. Até porque ele estava sem jantar até aquela hora, já era umas 8 e pouca. Ele tinha lanchado 6 horas, estava com fominha. Então eu levei o jantar para casa e fiquei com ele. E aí ele dormiu com você? É. Agora me fala uma coisa, Ana, como que começou isso? Porque eu lembro que no Troca de Esposas, quando a gente esteve junto e conversamos, você falava que a prova de amor que você dava para o seu marido era quando você limpava a casa. Então, quando a casa estava toda arrumada, toda limpinha, isso era como dizer te amo para ele, isso é o que agradava a ele, né? Então, como que começou essa briga de vocês? Teve alguma coisa a ver com isso? Tice, hoje com mais assim calma, eu consigo entender que já veio lá no começo.
Ele me pediu casamento com 1 mês, com 8 a gente estava casado, com 2 meses de casada, que eu me mudei mesmo para o apartamento dele, aconteceu uma briga. Ele começou a falar mais áspero comigo e coisas que eu não tinha habitual em casa. Que era assim, não, você não pode fazer determinada coisa, você tinha que falar comigo, tipo, me manipulando. E eu fiquei muito assustada, liguei para minha mãe e tinha 2 meses. Minha mãe tinha feito uma alta festa de casamento. Falei, mãe, não, ninguém vai falar assim com você, seu pai não falava, vem embora. E eu saí de casa. Até agora, quando a gente voltou, ele me lembrou desse fato, que eu nem me lembrava mais. Quanto tempo você Foi saiu de casa? Foi 2005 isso. Depois de quanto tempo que vocês casaram? 2 meses. 2 meses. E aí, eu fiquei em casa com a minha mãe, voltei pro meu apartamento com a minha mãe. Daí, há 2 meses que eu estava separada, eu descobri que estava grávida. E aí minha mãe falou, filha, agora é diferente, você tem um filho, às vezes foi um episódio, não tem nada... E aí minha mãe fez essa reconciliação, os pais dele foram lá em casa e aí começou. Depois disso, tiveram várias vezes que eu, até a primeira separação mesmo, 2013, ele me tirou de casa com o pé de cabra. Eu cheguei com a minha família, eu cheguei com a família dele, porque eu estava com medo de chegar em casa sozinha. Então vocês tinham essas brigas assim constantes? Não tinha, foi a primeira dele me surpreender, porque ele estava com o pé de cabra, porque ele disse que eu usava droga, alguma coisa. Então ele arrebentou a casa inteira, tem a televisão quebrada, ele quebrou a geladeira que minha mãe deu pra gente, ele estava arrebentando a porta de casa. Por que ele falou que você Porque ele usava queria ficar na droga? casa. Então era uma forma da separação, ele ficar com a casa para depois ele pedir guarda, sei lá qual era a intenção dele. Só que eu cheguei na hora com todo mundo, então teve várias testemunhas que eu não fiz nada. E aí, para não acontecer isso que aconteceu, eu abafei. E com a possibilidade da volta, o Davi ficou doente, tudo que relatou no troca. E aí eu vi o meu filho chorando quando viu o pai e a mãe de mão dada para levar ele para tomar vacina. Eu fiquei movida. E eu falei para ele, José Roberto, eu não te amo mais, e acho que você também não me ama mais, diante de tudo que a gente se machucou verbalmente, porque foram várias, Tice, não foi só a de 2013. Ao longo dos 8 anos, tiveram muitas. Já não tinha mais verbal, respeito, né? desrespeito, na frente do menino, eu tirava o garoto. E às vezes ele queria deixar testemunha para dizer que ele tem a necessidade de mostrar que eu estou errada. Então, eu queria conscientizar ele de, quando foi agora na volta, eu falei, você topa a gente fazer 3 coisas? Ele falou o quê? Que ele queria voltar. Eu não pensei nem em volta. Eu pedi para ele uma ajuda financeira por causa do Davi, do médico. E aí ele falou, qual é? Eu falei, a gente ir no psiquiatra, eu e você. Se a psiquiatra falar que os 2 estão bem, estamos sadios mentalmente, ok, a gente recomeça do zero, esquece o passado que você alega um monte de coisa, eu alego um monte de coisa. Então a gente esquece a bipolaridade, esquece traição, esquece o que for. E ele topou. Mesmo sabendo que ele estava muito machucado, que ele não ia esquecer tão fácil. E eu falei, então vamos para um psicólogo para você jogar isso para fora, essa mágoa, essa raiva, esse ódio do passado. Ok. E vamos para a igreja, porque a gente é evangélico, vamos conversar, porque tem pastores psicólogos que aconselham casais, tem aquela terapia de casal. Se não quer na igreja, a gente vai fora da igreja. E ele, ok, vamos. Começou. Aí ele não foi para o gabinete conversar com o pastor, eu que ia. Nas reuniões ele não foi. A psiquiatra, para mim, não me deu nada, falou que eu não tinha nada, fez todos os exames. E ele deu eu não posso falar, né? Tá rolado na justiça, mas o que ele tem. Ele estava sendo medicado, estava bem, a gente fez o troca muito bem. Aquele lance que você falou da limpeza, ele é assim, mas ele foi criado assim. Então eu interpretava que não era uma agressão ou algo abusivo para mim. Era uma submissão, era uma coisa de tipo, um pouco de machismo, um pouco de manipulação, que eu entendia como amor, como carinho, como se eu fizer serviços domésticos ou ficar só pro lar, porque ele não apoiava a minha carreira. Então eu falava assim, gente, também já deu, né? Já estou muito tempo, fiquei muito tempo trabalhando na televisão, tá bom. Vou trabalhar com ele na loja, vou fazer outra coisa, vou ficar fazendo o que ele quer, porque a gente vai ter uma briga. A minha intenção era ficar equilibrado. E aí rescindia com uma outra coisa. Seja um cocôzinho do cachorro, que eu não tirei na hora que queria que tirasse. Ou Mas Davi a briga começou por conta disso? Dessa vez não. Dessa vez foi por causa de uma traição. Porque eu peguei e ele, para se defender, começou a gravar como se eu tivesse agredido ele. Por que você jogou isso? Por que você fez isso? E eu não estava entendendo, porque estava o telefone aqui. Aí eu fiz assim, o que você está falando? O que você está fazendo? Ele falou, estou gravando. Quando ele falou, estou gravando, aí caiu minha ficha. Aí eu falei, opa, o que está gravando?
Eu não caí o que ele estava querendo se defender. Para mim era, tipo, gravando para dizer que eu estava agressiva. Só que eu sou brutona, eu sou filha de português, então eu gesticulo muito, eu falo forte. Não é que eu sou agressiva, eu sou assim quando estou Mas nervosa. ele até está se defendendo, né? Ana, e por falar em defesa, é claro que o teu marido, né, ainda é marido, vocês não... Não, nós já estamos divorciados. Divorciados já, então seu ex-marido... Na primeira separação a gente fez o divórcio já pediram em o 2017. divórcio. Então teu ex-marido, José Roberto, ele não quis vir aqui, mas ele gravou um áudio aqui para o programa. Claro, e eu queria que você a ouvisse versão para que a dele. gente possa, assim, claro, ouvir os dois lados. Olha só. Eu acho que já provei a minha idoneidade, a minha honestidade e que eu não fiz nada porque a polícia já apurou os fatos. Tinham testemunhos aqui. Então, é uma questão só de tempo mesmo. Essas testemunhas que quando foi... eu não posso contar em detalhes como foi a agressão, né? Que ele me jogou. Então, não sei se foi propositalmente ou foi para não pegar o telefone e eu caí nos tijolos. Então, assim, não tinha vidro, como ele falou que eu me cortei com vidro. A perícia vai mostrar, porque eles têm como analisar o que tirou o tampo da mão, quando eu me defendi no rosto. Tem tudo isso que eu não sei falar em termos médicos. E quando ele falou as testemunhas, tinham 3 operários de obra. E quando teve uma hora do desenrolo, que ele pegou meus braços, onde a perícia viu os rostos, as coisas, para trás. E eu comecei a gritar, meninos, por favor, me ajudem. Isso aqui é feminicídio, só tira ele de mim que eu quero ir embora correndo. Porque eu já esqueci o telefone, eu queria só sair daquela cena. E eu falei, por favor, me ajuda. Se vocês são homens, eu não aguento ele. Só tira ele aqui do meu braço. E comecei a chorar, gritando. E ninguém se moveu. Eu olhei aquilo e falei, gente, peraí. 3 homens. Onde? Do lado da minha casa, numa obra que está tendo de uma pessoa que vai se mudar. E eles estavam trabalhando, são operários e tal. Só que eles não estavam entendendo nada. A única coisa que eu queria é que eles tirassem o homem de cima de uma mulher mais frágil para eu fugir, correr, fazer qualquer coisa. Nisso foi quando eu resolvi fazer o vídeo, o primeiro vídeo, que vocês mostraram o segundo na delegacia. O primeiro, porque eu fiquei com medo dele voltar e me matar. E aí eu falei, vou deixar um relato para que o Davi não seja criado por ele. Eu comecei a gravar, amores, por favor, eu tô toda machucada. Porque eu falei, se esse cara volta, ele saiu de casa, de carro. Eu tava sem carro, eu fiquei na rua sem poder fazer nada. Eu falei, até que eu acho um vizinho, eu não liguei pra ninguém. A minha primeira reação foi, vou deixar um relato, porque caso aconteça alguma coisa comigo, já tá na rede. Porque hoje em dia, Instagram, Story, é tudo na hora. Bom, então foi essa a minha preocupação. O telespectador está acompanhando tudo desde o início, o relato, a postagem da Ana Paula nas redes sociais. Nós ouvimos toda a história dela, o áudio que foi revelado agora pelo ex-marido, não é? E nós vamos ouvir também agora um outro áudio que a Ana Paula trouxe e que mostra exatamente um momento de conflito entre eles. Esse áudio é exclusivo e nós vamos ouvir agora. Porque quebrou jarro, quebrou xícara, quebrou garrafa de vinho. Aí as paredes... Eu sou nervoso, entendeu? E isso é motivo? Então você vai quebrar, você fica nervoso com seu filho, você vai quebrar ele, ou quebrar a casa. Eu quebrei você? Eu quebrei meu filho? Não, quase. Eu bati nele no cabelo? Quase. Só bati a porta porque você tava me levando. Então se a gente te leva, você vai o quê? Matar a gente? Como você falou que vai matar? Você falou, não falou. Eu falei que ia matar você? Você falou, eu não te mato, não te mato. Você falou. Então, mas se eu tiver que bater, se um dia eu tiver que bater em você, eu vou matar você. Então, se eu tiver que brigar com alguém, eu vou matar alguém. Isso é comportamento de pessoas sadias? Não é sadia. Eu não quero brigar com você. Eu não quero brigar. Você não vai ficar comigo nem nenhuma mulher. Eu não quero brigar com você. Mas eu vou ficar com você. Tudo bem, mas eu não quero brigar. Ana Paula, o que você pretende fazer agora, nesse momento? E como que você vai proteger o Davi de tudo isso, seu filho? Da forma que eu venho protegendo há anos. Desde os 5 separados, 5 anos separados, desde os 8 junto com ele. É evitar ao máximo, porque eu quero que o meu filho seja o que eu tive de referência em casa. Do meu pai, do meu irmão, é de respeito à mulher, é de ninguém pode falar mais alto com você. E assim, eu estou muito fragilizada e eu quis vir aqui, Tice, porque no momento mais difícil, vocês me ampararam. Que foi na época do Além do Peso, que foi na época de todos os programas que vocês me levantaram de novo. Então, eu sei o que eu passei, o que vocês fizeram por mim. Eu não quero sensacionalismo. Eu sei que esse programa é sério, é de família, é relato. A justiça vai provar. Eu não preciso. Aí tá a voz dele. Eu não preciso falar. Tá ali, ele dizendo que me mataria. Então, eu disse que eu não ia chorar, mas eu não aguento.
Então, o meu filho agora ele tem que ser preservado. Eu só quero acabar com tudo isso. Eu vim aqui para mostrar a minha verdade, eu trouxe áudio inédito, eu trouxe tudo inédito para provar, porque estavam dizendo 1000 coisas nas redes sociais que não são verdade, até mulheres machistas. Então, a minha amiga, a parte de assessoria está pegando todos esses depoimentos e o doutor Silvio Guerra, que é meu advogado, vai pegar caso um a um para essas pessoas que estão falando isso de mim provarem ou se relatarem, ou por que estão falando isso? Me conhece para falar? E aí minha comadre, que é madrinha do Davi, falou, vocês conhecem ela tinha situação antes de casar com ele, ela não precisa do dinheiro, a casa eles construíram junto. E ela começou a me defender, mas nesse momento eu acho que o Davi, como eu estou fazendo, ele não tem acesso a nada, ele nem foi à escola, eu vou fazer a segunda chamada da prova justamente porque eu não quero bullying com meu filho. Ele já sofreu bullying no passado com gordura. E eu sei o que é ser chamada de gorda, porque a gente ama. Então, eu quero proteger o meu filho de tudo. Como eu posso... As pessoas vão falar, pô, por que você voltou? Você errou. Até pessoas da minha família me falaram, Ana, não volta, não vai mudar. E eu sempre acreditando na relação dele com o meu filho. Então, essa relação deles dois eu vou preservar. Mas, em primeiro lugar, o meu filho. Então, é sempre pelo meu filho. Vou trabalhar pelo meu filho. A gente agradece muito a sua presença aqui, a confiança que você teve e continua tendo com a gente, exatamente pela seriedade que hoje em dia tem. Desejamos o melhor para você, para o seu ex-marido, para o Davi principalmente, que ele seja protegido realmente. Amém. E que tudo termine de maneira pacífica. A gente quer paz, né? Para todas as pessoas, que vocês possam conviver em paz, até porque vocês têm um elo eterno, que é o filho, né? Então que tudo isso possa ser resolvido da melhor maneira e de maneira pacífica. Boa sorte para você. Obrigada, César. Tá bom? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.